Bom, esse vídeo eu vou estar comentando um pouco sobre como a gente pode trabalhar, né, em relação a algumas circunstâncias. A gente tem uma novidade aqui, que é colocar o console do lado direito e nosso banco de dados para ler do lado esquerdo, como para a gente não ficar tendo que minimizar sempre. Eu gosto dessa função, porém eu vejo como é que a gente consegue fazer dessa forma, né? Eu vou aqui em View, vou em Panes, né? Ou Panes, né? E, e aí eu vou console on left, né? No caso que seria a esquerda, né? Aí ele cai pra cá. Ou eu vou em panes em right, né? Ou a direita. Então fica dessa forma. Tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouco de uma função que eu estou trabalhando dentro da característica, né, do ggplot. Então para mim vai ser muito importante criar um novo script. O pacote que a gente vai trabalhar como uma monitoria vai ser o próprio ggplot. Só vou trocar aqui para ter uma visualização melhor. Bom, pacote estudado, né? ggplot. Então eu vou usar um library, né? ggplot2, e aí ele vai carregar, né? Da seguinte forma, a gente vai começar a nossa monitoria. Bom, por que ele é importante, né? Então, por exemplo, eu quero verificar um banco de dados qualquer, né? Eu tenho aqui, digamos assim, uma situação que eu quero sempre deixar bem clara. É saber buscar ajuda, né? Você pode usar o help, né? O help como função para saber o que você quer trabalhar, como você pode trabalhar, né? Então basta rodar para ver o que tem, né? Aí no caso aqui eu vou colocar uma hashtag aqui, vai ficar como comentário. Então aqui dessa forma é o que tem para trabalhar, né? Acho importante a gente trabalhar onde eu possa visualizar algumas amostras, né? Ver o tipo de comportamento. Então, por exemplo, aqui essa minha amostra ela vai gerar para mim um data frame qualquer. Veja que é um sample qualquer. Então tem um sample, né? gerado. Ele está como um grupo de legenda, por exemplo, poderia ser gols, né? Partidas. Tá vendo? Aqui, ó, gols, partidas. Então, como eu vou nomear essa minha estrutura depende muito daquilo que eu quero ler, tá? Posso nomear de forma independente, né? Então essa é a primeira ideia, né? A segunda ideia é você trabalhar de maneira clara, né? Aí no caso, o que seria isso, né? Reproduzir o data frame, o tamanho do data frame. Tá. E aí beleza. Aqui tem algumas instruções para você seguir, né? Como ggplot. Percebe que sempre vai vir assim, ó, a função, né? ggplot. Então eu tenho ggplot, né? Eu posso escrever dessa forma, sample df,
Lembrando que sempre o DF é o nome do meu dataset, então pode vir aqui um dataset ou um banco de dados ou um vetor qualquer que ele vai ler. E aí, sempre que eu quiser adicionar, eu uso uma vírgula. Então, essa é a forma que eu quero trabalhar. Bom, então como eu quero trabalhar dessa forma, eu preciso usar um aesthetic, né? Ó, construção da estética, ou construção de característica. Lembra da... Lembra que sempre o aesthetic é muito daquela função do... Ficou muito famosa no fisiculturismo, né? Aesthetic, né? E aí, que são características para você trabalhar. E aí você vai vir no R2, né? O que seria o R2? R2 é um plano, né? Plano cartesiano. Plano cartesiano entre coordenadas polares, ou seja, x e y. Então eu tenho meu x igual mas eu não sei quem são as minhas variáveis, né? Então vamos lá. Names pra mim é simple df, né? Eu vou saber quem são as variáveis, né? Glimpse pra mim é pra mim saber a estrutura do meu banco, né? Simple df. Tá, Glimpse não leu porque a gente vai precisar de um segundo banco de dados, um segundo pacote, né? Library deploy, né? Lembrando que ele já está carregado em tidyverse. Então, por exemplo, library tidyverse. Tá. Acho que eu troquei aqui. Pera aí. Ty ou Tide. Isso, tidyverse. Não. Ele já tem todas as estruturas do dplyr, do ggplot, do read, entre outras, tá? Vou botar aqui. Pode ser a biblioteca principal, né? Lembrando que você pode sempre pedir ajuda, né? Que eu acho que esse é o intuito, né? Desse vídeo, né? Você saber pedir ajuda, de você saber respeitar a sua limitação e saber procurar informação. Por exemplo, quanto mais eu me limito a não saber, mais eu vou buscar o que eu preciso saber, né? Então beleza, ficou dessa forma. Descobrir os nomes das variáveis, ler a estrutura do meu banco de dados, pode ser assim, ou data frame, como a gente quiser. Então beleza, eu já sei quem são as minhas variáveis, né? E aí, como eu esqueci que eu fui fazer outra coisa, e aí eu vou ver de novo em names, né? Eu sei que é goals, né? Beleza. Dou uma vírgula, coloco y, y é igual a partidas, não é? Beleza. E aí eu vou adicionar, né, através de um novo parâmetro. Percebe que a gente tem aqui várias formas do Gelme, né? Então, por exemplo, o mais tradicional é Gelme pontos, né? Só que aí tem vários, tem o Blind, tem área, tem bar, tem blind, tem blink, tem box plot. Então, pra gente facilitar, dificultar na verdade, bora ver o que o box plot tem pra gente. Porque o box plot ele tem uma estrutura específica, né? Ele tem uma forma de ler, né? De atribuir valor. Tá. Vamos ver se ele lê direto. Acho que não. Leu direto. Então o que é que ele pegou aqui? Ele dividiu, né, as 3 classes, né? O que é que a gente tem aqui? 3 classes. Isso não ficou claro pra gente, né? 3 classes de vetor.
né? Vamos supor que sejam jogadores, né? Supor que sejam jogadores de futebol, né? E aí a gente tem 3 jogadores de futebol, A, B e C, né? E aí a gente tem a nossa variabilidade de partidas e gols, né? Aqui tem esse sempre tracejo que vai ser a média em relação a A. Esse segundo aqui vai ser o tracejo da média em relação a B. E esse terceiro aqui vai ser o tracejo em relação a C. Então dessa forma a gente trabalha da maneira correta. Então, o que a gente pode entender aqui, né? Eu posso brincar com fio, né? Acho que fio aqui resolve a nossa situação. Por partidas, né? Não, desculpa. Por gols. Tá. Fios não vai resolver a nossa situação. Beleza. Tá. Beleza. A gente pode comentar dessa forma. Eu acho que é importante, né, voltar aqui e ver que algumas formas de pensamento. Então, por exemplo, posso colocar jogadores, né? E aqui, em vez de ser partidas, eu posso colocar gols, né? Então, a gente vai voltar, né, e substituir. E aí, como é que vai ficar? Quem eu quero no meu eixo X pode ser jogadores, né? Jogadores. E quem eu quero no meu eixo Y vai ser gols, né? Então, fica dessa forma. E aí só mudou, né, pra gente trabalhar. Então, o que a gente já usou aqui? A gente já usou o ggplot, né? Sample, né, que é o meu banco de dados. O meu asterisk, que é para medir as minhas coordenadas. Eu quero saber da cor, né? A color para mim é importante. Eu vou usar o purple, que é o que eu tenho usado muito, mas eu não sei se ele vai alterar. Assim, ó, ele alterou o tracejo da minha barra, né? Minha barra e de alguns pontos. Então, beleza. Então, eu já sei colocar cor, né? O que eu tô aprendendo aqui? Eu sei colocar cor, né? Eu entendo que o tracejo central é a minha média, né? E fica claro assim. Tá, um outro ponto que eu acho que é importante é verificar se a gente consegue colocar dentro desse banco de dados a estrutura que eu queria colocar, que foi de jogadores, né? Que seria o meu face wrap, né? Vamos ver se a gente consegue. Perfeito. Então, dentro da minha função, eu tenho um face wrap, que no caso é a leitura, né? Leitura da divisão dos jogadores. Aí nesse caso é uma característica de uma variável, né? Então poderia distribuir ela de várias formas e de vários sentidos. Então ficou assim, a gente sabe criar um gráfico simples, né, de maneira inteligente e aprimorar isso para trabalhar com outros bancos, né? Então fica por aqui. Se você ainda não é aluno do Campo Analítico, te convido a se tornar. E até a próxima. Abraço.